É os Arturos, nós somos Arturos. Meu avô nunca ensinou um filho meu a pôr a mão em nada de ninguém. Meu avô ensinou a trabalhar, lutar, correr atrás, porque é seu. A união faz a força! A união faz a força! A união faz a força! Viva os Arturos! Viva! Viva a tradição! Ô Senhora do Rosário. Quilombo. Até 100 anos após a assinatura da Lei Áurea, que libertou os escravizados no Brasil, os quilombos eram considerados locais com grandes concentrações de negros que se rebelaram contra o regime colonial. Com a Constituição Federal de 1988, o termo quilombo teve seu conceito ampliado, de modo que na atualidade é considerado toda a área ocupada por comunidades remanescentes de antigos quilombos. As comunidades remanescentes de quilombos são grupos sociais cuja identidade étnica até hoje os distingue do restante da sociedade. A identidade étnica de um grupo é a base para a sua forma de organização, de sua relação com os demais do grupo e de sua ação política. A maneira pelo qual o grupo social define a própria identidade é resultado de uma confluência de fatores, escolhidos por eles mesmos, de uma ancestralidade comum, formas de organização política e social, a elementos linguísticos e religiosos. Como mostra o IEFA, a comunidade dos Arturos é fruto da união de Arthur Camilo Silvério e Carmelinda Silva, descendente de escravos negros africanos que viviam e trabalhavam no início do século XX, na região dos atuais municípios de Contagem e Esmeraldas, Minas Gerais. Com o passar dos anos, a comunidade dos Arturos se estruturou em torno da família e da devoção a Nossa Senhora do Rosário, e ficou reconhecida pelo nome do seu patriarca, Arthur Camilo. Surgia, assim, os Arturos, que, em suas palavras, há mais de 100 anos, preserva e atualiza diversas tradições da cultura negra brasileira. Veio lá da cachoeira, ele veio pro mundo afora, veio buscando Nossa Senhora. Ele andou no mundo inteiro, procurando Nossa Senhora, quando ela tava lá dentro, meu Deus, agora ela vem cá fora. Antes de adentrarmos ainda mais na história da comunidade dos Arturos, é importante destacar 3 linhas do tempo que farão todo sentido para entendermos o contexto que a comunidade está inserida. A primeira linha do tempo é a das políticas habitacionais. Em 1534, surgem as capitanias hereditárias. Assim como hoje existem os estados, durante a colonização do Brasil, as capitanias hereditárias foram a primeira forma de divisão de terras. 1850. Lei de terras. Só podem adquirir terras por compra e venda. Não seria mais permitido obter terras por meio de posse. Em 1930 e 1945, surge a Era Vargas. Na Era Vargas, o incentivo à casa própria passou a ter importância estratégica para o controle político da população. Nesse período, também foi criado o CIAM, o órgão que influenciou na padronização da arquitetura e no surgimento daqueles grandes conjuntos residenciais. 1950. Êxodo rural. Nessa época, os proprietários de terras sofriam com a queda dos produtos agrícolas e com os altos impostos. Por esses motivos, os grandes proprietários de terra passaram a investir na indústria. A população passou a migrar do campo para a cidade industrial em busca de novas oportunidades. 1963. Primeiro projeto de reforma agrária. O presidente Jango criou a Superintendência da Reforma Agrária, o SUPRA, com poderes especiais de desapropriação de terra. Foi o primeiro instrumento para a implementação da reforma agrária. 1970. Lei de parcelamento do solo. A maioria dos trabalhadores continuou a resolver o problema da falta de moradia através da autoconstrução. Mas na década de 1970, a prática diminui devido à escassez de terras e à instituição da Lei Lehman, contra loteamentos clandestinos.
Em 1980, surgem as primeiras organizações de luta pela moradia. 1989. Primeira experiência com a autogestão. Aqui no Brasil, esse termo e a prática tomou força durante o mandato da Luiza Erundina, com todas aquelas casas que foram construídas por São Paulo e outras regiões do país. 2000. PEC da habitação. Nesse mesmo ano, a habitação foi considerada na Constituição um direito social, assim como a saúde e a educação. 2001. Surge o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade estabelece regras de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos. 2004. Nova política habitacional. Um conjunto de normas que querem tornar possível o acesso à terra pela população de baixa renda. 2008 e 2009. Minha Casa Minha Vida. A crise de 2008 e a pressão das construtoras habitacionais brasileiras levou o governo Lula a anunciar no primeiro semestre de 2009 o programa Minha Casa Minha Vida. A segunda e a mais importante linha do tempo para entender o local que a comunidade dos Arturos ocupa dentro das políticas habitacionais é a linha do tempo da luta quilombola pela terra. Em 1530, o primeiro navio negreiro chegou ao Brasil. Em 1600, surge um dos primeiros quilombos. Em 1695, surge o maior dos quilombos, o Quilombo dos Palmares. Entre 1598 e 1838, aconteceram diferentes revoltas populares em que o negro foi um dos protagonistas. Em 1850, surge a Lei de Terras. 1871 a 1885, surge a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. Em 1888, Lei Áurea. Em 1931, surge a formação da Frente Negra Brasileira. Em 1992, a primeira comunidade quilombola é reconhecida nacionalmente. Em 1995, acontece a Marcha de Zumbi dos Palmares e surge a primeira comunidade quilombola titulada. 1996. Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, o CONAC. 2003. O decreto que regulamenta a titulação de territórios quilombolas. 2011. É aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. 2016. Quilombolas são reconhecidos como beneficiários da política de reforma agrária. Linha do tempo da comunidade dos Arturos. Século XIX. Camilo Silvério chega em Minas Gerais. Em 1885, nasce Arthur Camilo Silvério, fundador da comunidade dos Arturos. Em 1912, Arthur Camilo casou-se com Carmelinda Maria da Silva. Em 1913, nascimento do primeiro filho, Geraldo Arthur Camilo. Em 1933, nascimento de Mário Braz da Luz. 1940, nova propriedade dos Arturos e industrialização potencializada em Contagem. Entre 1940 e 1960, acontece uma expansão da comunidade. Em 1950, diminui-se a atividade agropecuária. Em 1956, morre Arthur Camilo Silvério. 1988 a 2000. A comunidade se tornou objeto de estudo de várias pesquisas e projetos. 2014, a comunidade dos Arturos se torna patrimônio cultural imaterial. Hora do Zaro,
lembra de nós ali. Pelo amor de Deus, lembra de nós ali embaixo. Localizada no bairro Vera Cruz, em Contagem, a comunidade dos Arturos, hoje patrimônio imaterial, nasce juntamente com a cidade em que está. Um crescimento mútuo que não marca não só a luta e resistência dos quilombolas, mas também o quanto a cidade também se alastra e influencia o interior do espaço, com um local marcado no físico e social. Porém, características únicas de fé e crença se mantiveram resistentes até os dias atuais. As festas religiosas são símbolos fortes da presença dos Arturos, em todos os espaços, seja por festas como o Reinado, a festa da Nossa Senhora do Rosário, a benção, as rezas e as mais diversas representações da cultura tão ensinadas por Artur. Mas a história dos Arturos não se inicia já como um patrimônio, com festas e culturas sendo prestigiadas. Eles cresceram através das lutas e a força de cada dia. Aos poucos, as vontades de Artur foram se concretizando, construindo no terreno que recebeu na herança do seu pai a primeira casa dos Arturos, sendo feita por suas próprias mãos e com a ajuda de sua mulher e amigos, com materiais que a sua terra lhe deu. A pequena Casa Azul segue sendo um símbolo para a comunidade dos Arturos. O conjunto das residências que hoje pertence à família do Sr. Mário está diretamente conectado com a rua, sem barreiras físicas ou obstáculos. A residência, na verdade, se configura de forma convidativa, com os bancos de alvenaria localizados em frente à rua. E da Casa dos Arturos, os moradores partem todos os dias para a cidade, para trabalharem como relata uma das moradoras. E ao fim do dia, sabem que terão além das suas casas a comunidade, lugar conquistado por luta e que hoje é onde encontram de apoio a identidade para os problemas enfrentados em uma sociedade desigual. E dentro desse mesmo espaço conquistado com muito esforço por Artur, as casas foram construídas da mesma forma, por seus filhos e netos, construídas primeiramente no que hoje são os fundos dos terrenos e o que permite menor ruído na área das casas. A topografia onde estão são parte a mais plana e no início da declividade, feitos de forma a contornar o ponto principal da comunidade, a capela. Ainda hoje, essas casas que cercam esse espaço ainda não representam grande densidade ou dimensão em relação ao terreno e ao bairro. As casas mais antigas foram feitas através da autoconstrução, onde pessoas da família e amigos ajudaram a construir a casa um dos outros, com suas estruturas em tijolos de barro, cobertura em telha de fibrocimento e esquadrias simples. As casas de um pavimento marcam como característica ainda hoje na maioria das casas da comunidade. Essas unidades habitacionais são construções que aparentam ter um conforto mediano, devido ao dimensionamento dos ambientes mal distribuído e pelo baixo pé direito de aproximadamente 2,70, fazendo com que a casa seja menos ventilada e tenha temperaturas elevadas durante o dia. Observando a casa apenas pela perspectiva física, ela pode ser alugada para uma pequena família ou um casal, tendo em vista sua pequena dimensão. Porque nós somos uma comunidade dentro de uma cidade totalmente diferente. Eu tive morando alguns anos fora e quando eu contava assim, eu moro numa comunidade. Aí eles já vinham com a ideia, favela. Não. Aí eu explicava assim, as pessoas ficavam todas assim, empolgadas em saber como, por quê. Eu acho muito interessante, porque aqui eu tenho como prima perto de mim, não precisa de eu ir andar quilômetros para me achar minha prima. Aqui a gente brinca muito, que é muito bom de viver por causa das criações, das matas, que é tipo um ar livre. E aqui também eu amo cuidar dos animais. Que aqui tem vaca, bezerro,
burro, cavalo, cachorro, galinha. Como acompanhamos até aqui, é visível que com o passar do tempo, a comunidade também foi se refazendo em processos juntamente com a cidade. Moradias simples e com materiais simples se adaptaram, mas a forma de conquista e construção se mantiveram. A autoconstrução com dinheiro conquistado a longo prazo e construção realizada em colaboração. Contudo, as novas casas da comunidade agora são feitas em sua maioria em tijolo cerâmico, cobertura com telha cerâmica e estrutura de madeira e esquadrias de madeira e vidro. Além disso, a melhoria no estilo de vida também se dá pelo aumento do pé direito, das aberturas e o estudo realizado antes da construção de fato. As terras ocupadas pelos descendentes de Arthur, hoje sendo a comunidade dos Arturos, são advindos da herança da família e são mantidos por remanescentes da comunidade quilombola, garantindo a reprodução física, social, econômica e cultural. A política de regularização fundiária de territórios quilombolas garante para eles a resistência de uma cultura importante para a nossa formação social e cultural, e dá ainda para eles a moradia, dignidade que é garantida por lei para todos, mas dificilmente aplicada. ATIS, Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social. Após 2 meses de pesquisa e estudos da comunidade dos Arturos, podemos notar 2 problemáticas potenciais da comunidade que poderiam ser solucionadas com uma proposta de assessoria técnica. Dentro dessas problemáticas está a falta de recursos financeiros para continuar a construção das casas e melhorias na comunidade, e a segunda problemática está as questões a nível de salubridade, com relação à iluminação, ventilação e proximidade das residências. Pensando na primeira problemática, de escassez de recursos financeiros, foi pensado na economia solidária a partir da comercialização de 2 produtos potenciais da comunidade. O primeiro, os produtos agrícolas, sendo feito um investimento inicial por parte privada em material e manutenção de artigos para hortas, cultivo nessas pequenas hortas das residências, venda desses produtos orgânicos para o bairro e o seu entorno, e 15% do lucro sendo destinado para o fundo da comunidade. E a segunda possibilidade de venda, a comercialização dos zines, reunindo um compilado das produções dos artistas da comunidade, um compilado dos relatos e causas da comunidade, e a venda sendo feita em eventos externos, e os 15% do lucro também destinado para o fundo da comunidade. Ao pensar na segunda problemática elencada por nós, sobre as questões de nível de salubridade com relação à iluminação, ventilação e proximidade das residências, dividimos em 2 etapas: falar sobre as residências a serem construídas e falar sobre as residências que já foram construídas. Iniciando pelas residências a serem construídas, pensando no momento que estamos vivendo com relação à pandemia, a ventilação adequada e a distância correta entre as residências se tornaram pontos ainda mais importantes ao pensar em construir uma casa. Essa assessoria técnica é pensada no direcionamento dos moradores que estão construindo suas residências e aqueles que ainda vão vir a construir. Uma cartilha de direcionamento pode ser elaborado com as principais técnicas construtivas e com as observações sobre a construção dentro da comunidade. E pensando nas residências já construídas, as intervenções para casas mais antigas devem ser menos radicais devido ao tempo de construção. Ainda relacionando com as questões destacadas a partir da pandemia do Covid-19 com relação aos ambientes saudáveis, propomos algumas pequenas modificações que podem ser feitas pelos moradores para garantir um ambiente mais saudável e principalmente mais confortável. Destacando como essas soluções o uso da telha transparente em alguns pontos do telhado para garantir uma boa iluminação dentro dos ambientes e também realizar pequenas aberturas nas paredes e utilizar tijolo cerâmico ou tijolo vazado para fechar, mas ainda assim permitindo a maior ventilação no interior da casa. Ô Maria, meu pai, ei, mãe. A comunidade dos Arturos representa imenso significado para todos do bairro, cidade e estado.
Morar perto dos Arturos é ter contato com pessoas fortes que exalam fé, cultura e alegria. Este vídeo é em memória e em todo respeito a Mário Braz da Luz, patriarca da comunidade, e Maria Auxiliadora da Luz, matriarca da comunidade, e também sua filha, Maria Antônia Vieira, vítimas do Covid-19 e vítimas do desgoverno de Jair Bolsonaro. A comunidade dos Arturos é uma história que não termina e não se limita no agora, mas é uma história que vai para sempre ser eternizada em nossos livros, notícias, escolas e principalmente em nossos corações.